Mas, falando assim de renda fixa, tem alguns sinais que a gente consegue, né, entender o que o Brasil está passando. Cenário político, acho que tem uma grande influência nisso também. E falando nessa parte de cenário político, né, ano que vem tem eleição. Como que é a sua visão? Tipo, eu não vou perguntar, você acha que Lula vai ganhar, Bolsonaro ou relacionado a esse assunto. Mas assim, o que você espera que vai acontecer com o Brasil? Fala, pô, tô meio pessimista, tô meio otimista. Ah, não sei, vai estar tudo no 0 a 0, nem bom nem ruim. O que você espera disso Olha, tudo? eu vou te falar que eu tô um pouquinho pessimista. Tô um pouco pessimista. Eu não sou a eterna pessimista, então é importante fazer esse disclaimer, né? Porque tem gente É que tá bom sempre informar, né? pessimista. Senão vão fazer um corte É, e só falam, não, eu sou eu sou pessimista. E vai pessimista. ficar no looping ali, ó. No Porque às vezes a corte. pessoa acha, mas essa pessoa sempre fala que é pessimista, e não é verdade, né? Mas assim, eu vejo que a gente passou por essa janela aí desde 2016 de reformas, de responsabilidade fiscal. A gente fez a reforma da Previdência, que a gente pediu um esforço enorme da sociedade em termos de gente aceita se aposentar mais tarde para a gente conseguir equilibrar as contas públicas, né? Foi um esforço muito grande da sociedade porque era uma medida muito impopular. E a gente imaginou gastar em 10 anos, economizar em 10 anos com a reforma da Previdência o que a gente gastou em um com a pandemia. Né? Teve que gastar, claro, foi uma situação super delicada, nunca antes vista na história. Mas agora a gente precisa falar para o mercado, falar para a sociedade como é que a gente vai fazer para equilibrar as contas públicas de novo. E depois da gente ter sofrido tanto para passar uma reforma da Previdência, eu não vejo como, em termos de aceitação da sociedade, sabe, da gente passar qualquer outra reforma. Da onde vai vir esse dinheiro? As pessoas vão se aposentar ainda mais tarde? O Vai ter que pagar governo. mais impostos se for a O tributária. governo e o Congresso vão aceitar ganhar menos regalias? O funcionalismo público vai aceitar reduzir alguns benefícios ou planos de carreira? Quer dizer, da onde vai vir esse dinheiro? Eu não vejo de onde, eu não vejo a sociedade aceitando. As próprias privatizações são extremamente difíceis, né? Você vê, o Guedes falava em privatizar tudo. Quando ele entrou lá, ele não conseguiu privatizar nada, né? Então, assim, a sociedade não está pronta para essa conversa. Só que nesse meio tempo, a gente está com dívida PIB de 90% do PIB, com Selic indo para 10%. Então, assim, a gente fez essa dívida quando a Selic estava 2%. Agora a gente tem que pagar essa dívida com a Selic a 10%. Mais cara. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu não vejo... E, assim, quando eu olho para os candidatos, eu não olho para candidatos com chances que falam em reduzir gastos, privatizar, fazer reformas estruturantes. É claro, a gente está perto da eleição, isso não dá voto, né? Então, assim, eu não vejo um cenário de como a gente viu de 2016 para cá, com um cenário de reformas estruturantes e tal. Então, eu temo muito, porque o teto de gastos foi o que permitiu que a gente reduzisse juro no Brasil. A gente não é Suíça, né, gente? A gente não é. A gente chegou até aqui a juro baixo. A gente é Brasil. A gente é Brasil, né? A República das Bananas. Então, eu não consigo enxergar. E, assim, o Brasil, infelizmente, ele tem épocas de crescimento. E essas épocas de crescimento são ligadas a ciclos de commodity. Você vê, 2003 a 2007, né? Super ciclo de commodities. Agora, o que está acontecendo? As commodities também subiram muito na crise, né? Então, as nossas bananas ficaram mais caras, a gente se beneficia. A gente está exportando pra caramba. Nosso termos de troca, né? Que é o quanto a gente exporta versus o quanto a gente importa, tá indo super bem, tá bombando e tal. Então, a gente tem uma recuperação importante voltada para o setor de agronegócio. E depois que cair os preços das commodities, a gente volta a ser o Brasil de sempre, gente. É complicado porque a gente não vê continuidade em projetos, então o cara não tem nem aí, ele vai exercer os 4 anos dele, vai montar o time dele, vai ter uma ideia, vai vir outra, vai derrubar toda a ideia e vai criar outra que seja benéfica para ele, não para a sociedade. E aí que vem o pessimismo. As pessoas não entendem que é necessário sacrificar algumas coisas para melhorar lá na frente, assim como elas também não entendem na vida pessoal, Sim. na própria vida financeira, que às vezes ela precisa economizar um pouco, sempre gastar menos do que ganha para ter mais lá na frente, para construir um patrimônio, uma riqueza.
E no nosso cenário econômico, político, infelizmente acontece a mesma coisa. A gente sabe que Igualzinho. ninguém quer trabalhar por mais tempo, ninguém quer diminuir as regalias. Inclusive, é até difícil a gente chegar numa pessoa e falar assim, pô, o governo não tem que te aposentar. Todo mundo deveria construir a própria aposentadoria. Porque se a gente constrói a nossa própria aposentadoria, a gente não depende de quem está lá em cima, quem está embaixo. Foda-se todo mundo. Sim. Você cuida da sua vida financeira e assim, independente do cenário, você vai conseguir se manter. Eu acho que o governo deveria garantir o mínimo, né? Assim, Sim. ele não vai te Cuidar do garantir principal, né? uma É. aposentadoria com regalias, né? Ele vai te garantir o mínimo, a subsistência para você viver com dignidade. Acima disso, não é com o governo, é com você. Ainda mais que a gente vê que mudou, né, a densidade demográfica. Pô, tem menos pessoas trabalhando para mais aposentando, então não vai fechar a conta, Não né? vai fechar. A pirâmide vai quebrar, vai atrapalhar tudo. A gente já tá com uma dívida alta e, infelizmente, o pessimismo ele vem mesmo. E a gente não tá contando história, né? A gente tá vendo a realidade. né? É o que São vai fatos. acontecer. É. Mas, sabendo disso, o que a gente faz, então? A gente tem que se preparar para Boa. ganhar dinheiro com a crise, Boa, né? excelente pergunta. O que eu mais recebo agora é, Marília, olhei no meu Tesouro Direto, prefixado a 10%. Compro ou não compro, né? Assim, é oportunidade? Hora de eu me travar e tal. Aí, E eu falo dependendo assim- do que você falar, já vou mandar a ordem ou não. É. Ou não. Segura a ordem. Já entendi, já entendi. Segura a aqui. ordem. Me dá esse celular aí. Não faça isso, pelo Não menos. vai ser isso. Mas o que acontece? Por que o juro tá subindo? Por um motivo, né? Tá subindo por um motivo. Então, assim, há 2 semanas atrás, o Tesouro 2031 tava 10. Hoje já tá 11. Então, assim... Já Você tá quer- 11. Já. Eu Se vi você todo mundo se falando travou- 10, aí já tá 11. Então, agora o 26 tá 10. Aí vai chegando cada vez mais curto, perto. entendeu? Por quê? Porque quanto mais você tiver um problema fiscal, quanto mais você pensar em flexibilizar o teto de gastos, quanto mais o debate presidencial for em cima de dar benefícios e não cortar benefícios, mais esse juro longo vai subindo. E se a gente flexibilizar o teto de gastos, para onde pode ir o juro longo? Porque era em 2016, antes do teto de gastos. Quanto era? 16% ao ano. 17% Eu lembro ao de ano. ver, tipo, CDB em algumas corretoras, tipo, pagando 20%, 22%. Exatamente. tá ligado? Exatamente. Você não precisava nem trabalhar, né? Você colocava lá no CDB. Pra que bolsa, fi? Não Já é? Mas Já é a exatamente rentabilidade isso. média do Warren Buffett já. Você, pelo menos já tem um prazo ali já que você vai Mas ter. você pegou o ponto. Esse é o ponto mais importante que eu quero passar aqui. Do mesmo jeito que você falou assim, pô, 20% pra que bolsa? Imagina o que vai acontecer com toda a pessoa física que investiu na bolsa recentemente. Muitas se deram mal, muitas investiram em ação que caiu, estão no reme-reme. A hora que elas verem Selic a 10. O que vai acontecer com o fluxo de pessoa física histórico que foi para a bolsa recentemente? Vão tudo Porque a migrar Selic pra tava renda 2%. fixa. Então, Exatamente. Aí a bolsa despenca, porque muita gente vendendo. Não digo que despenca, mas assim, Mas perde tem um impacto, aquele, entendeu? sim. Vai Perde ter um aquele movimento, né? fluxo. Então, assim, você tá com uma recuperação econômica frágil, desemprego alto, se você olhar pela PNAD, né, na máxima histórica. Cenário eleitoral complicado. Todo mundo falando em dar benefícios e não cortar gastos. E a Selic, que é a taxa livre de risco, vai te pagar 8 ou a 10%. Você vai fazer o quê? Sei lá, vou ganhar 8% aqui, 10%, Colocar tudo com em um risco cripto. mínimo. Tá ligado? Então, assim, quem investiu na bolsa durante a crise e achou que investir na bolsa era um passeio no parque, né? É só eu comprar na mínima que sobe, e sobe, e sobe. Não, lá você teve a Selic indo para 2. Então, você teve as sardinhas em massa comprando bolsa e Sim. dando apoio para esse fluxo, né? Foi um fluxo relevante. Uhum. Agora o cenário mudou. É isso que é importante todo mundo entender. Agora o cenário mudou. É tipo, tá voltando novamente em 2015, 2014, 15, 16. E com muitas pessoas inexperientes que acabaram de entrar na Sim. bolsa, a maioria é pessoa Exatamente. física, e às vezes investiu até sem fundamento, né? Só por conta da taxa ter caído, e aí quando ela vê a taxa subir, ela vai saindo. É complicado e
é o nosso papel mostrar o conhecimento para sair dessa, para agir da melhor maneira. Que também, igual você falou, pô, 20%, então para que bolsa? Mas a gente também não vai falar para ninguém zerar a bolsa. Claro. Porque vai ter, Exatamente. Claro. sempre vai ter boas oportunidades. Sim. Ainda mais das empresas que a gente mais gosta. Cada um tem o seu segmento, a empresa que sabe que confia na gestão, que sabe que tem bons resultados. E você vai continuar investindo lá. Mas tem empresa que às vezes você colocou um capital um pouco menor só para arriscar. Talvez num cenário desse você não precisa arriscar nada. Você vai fica ser... com as suas empresas Exatamente. sólidas e você joga A sua na barra fixa. tem que estar mais em cima, entendeu? Exato. Então, se antes eu achava 10 oportunidades muito boas e 20 mais ou menos, mas eu investia em todas elas, agora eu vou investir só nas 10 muito boas. Exato. Entendeu? Porque senão eu vou ser o remador contra a maré. Agora é a hora da gente ser o melhor remador com o melhor equipamento e com o melhor barco. Entendeu? Agora começa a ficar mais difícil. Então, é o que você falou, quem investiu antes sem conhecimento, agora precisa começar a correr atrás e entender bem o que está comprando. Então, assim, é mais uma mensagem de cautela, tá? Assim, sempre vão haver boas oportunidades, sempre, sempre. Mas agora a gente precisa ter cautela, porque o cenário não tá tão bom quanto o cenário da época da Exatamente. crise. É igual o Breia veio aqui, a gente estava falando da carteira como um time de futebol. Nesse caso, O Breia a gente- adora, né? a gente vai ter que mudar o time. Antes a gente Exatamente. estava jogando com 3 zagueiros, 4 atacantes. Agora é 4 zagueiros, 3 Exatamente. atacantes. É toda a isso. formação. Por quê? Porque mudou o adversário. Quem é o nosso Exatamente adversário? Não que a gente está contra o mercado sempre. O mercado é nosso amigo, tá todo mundo junto. O sistema funciona assim, mas a gente está contra o cenário econômico. O nosso país infelizmente está frágil, a retomada. Infelizmente não tem segurança jurídica muitas vezes. Uhum. Então a gente tem que entender que a gente tem que armar o time diferente para cada ciclo. É Que é isso. o igual do livro do Howard Marks que a gente estava Sim. falando, né?